Falácia do triunfalismo é a lição de número 12 da classe de jovens. O texto principal está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra aqui é direta, né? Cada um tome a sua cruz. A nossa vida é de sofrimento, não tem como negarmos isso. E o triunfalismo, ele tem a ideia de negar exatamente esta realidade. Certo é que ninguém quer sofrimento, mas o sofrimento faz parte da nossa vida a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Então o triunfalismo é uma inverdade, é uma falácia, e por isso o tema da lição é exatamente este. O resumo da lição: o triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. A esperança está em Cristo, a nossa esperança. O texto bíblico, 2 Coríntios 2, 14, 17, que diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então nós não somos falsificadores da palavra. Nós falamos a verdade e nos mantemos firmes nisso. Ah, mas minha igreja está esvaziando. As pessoas estão correndo para igrejas hoje que não pregam a cruz. Aí é problema de quem está seguindo aquele caminho. A pessoa está fazendo a sua escolha. Você falou a verdade e deve continuar falando. Então a escolha sempre será da pessoa. Nós pensamos, nós mantemos a fidelidade à pregação da palavra de Deus. Como servos do Senhor, amamos nosso irmão, é um problema dele, porque trata-se da escolha dele. Mas também, lógico que também é um problema para nós também, levando em conta que nós temos que amar os nossos irmãos e falar a verdade para eles, sempre aconselhando. Não é que deve abandonar o irmão, mas a escolha cada um vai fazer. Então, a gente tem que se manter firme e fiel a essa chamada de atenção para nossos dias, né? Nós que falamos a palavra, pregamos a palavra de Deus. E a introdução tem a fé cristã, está falando sobre a fé cristã, ser profundamente enraizada na cruz de Jesus, no sofrimento de Jesus na cruz. Então, isso é ser cristão. E também fala sobre a dependência do Espírito Santo e na soberania de Deus, né? Somos totalmente dependentes do Senhor, da sua soberania, e o Espírito Santo é o capacitador da igreja. Sempre. Por que o Espírito Santo é tão importante? E entendemos que ele se encaixa perfeitamente neste ponto que nós falamos, porque as lutas vêm. E quem é que nos consola nas lutas? Quem é que nos consola nas enfermidades? É o Espírito Santo, que nos dá a direção. Então, a nossa vida não é somente vitória, como esta vida triunfal é pregada em muitos lugares. A abundância, a ausência de sofrimento, vida sem tribulações. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não é a cruz de Jesus. Não é a cruz. E como o apóstolo Paulo fala que nós carregamos as marcas de Cristo, então nós também sofremos, nós também passamos por esse tipo de sofrer, um pouquinho do sofrimento, assim como Jesus sofreu de uma forma que não tem como, é incomparável, mas nós carregamos as marcas de Cristo, ou seja, nós também sofremos, carregamos a marca, porque vamos sofrer também. Então temos que aceitar essa condição. Não somos... nós não queremos, como eu já afirmei, quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer, mas faz parte. E até chegar à vitória é preciso suportar. Só que o triunfalismo ele faz exatamente o contrário, né? Começa a apontar a pessoa, dizendo que é o pecado, que é falta de fé, e vai dar ali alguns argumentos, mas nunca falar que isso faz parte da caminhada cristã. Tópico 1. A simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. O que é simonia? É um termo que não é muito falado na igreja. Definição bíblica de simonia. O termo simonia tem origem na história narrada em Atos 8. Trata-se do pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão o mágico, aquela passagem onde o mágico tenta comprar os dons de Deus, né? E ele é advertido ali. Isso porque ele é advertido porque é errado, porque é pecado. Não existe isso também, né? É impossível comprar o dom de Deus. O dom de Deus ele é repartido àqueles que creem. E é a graça do Senhor, é a graça do nosso Deus que faz com que as bênçãos sejam derramadas em nós. É a sua misericórdia. Não tem como comprar.
Então, ele tentou comprar com dinheiro o poder que é concedido através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Então, ele tentou transformar algo sagrado e espiritual em mercadoria. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje nós não vemos as pessoas tentando comprar, como Simão Mágico, né? O mágico tentou fazer, comprar o dom de Deus. Mas nós vemos as pessoas negociando aquilo que é de Deus. Então, assemelha-se com a situação aqui, né? Que é retratada e tem-se o nome chamado simonia, né? Simonia. Na prática, a simonia é a corrupção da graça, ou seja, o que é favor imerecido, o que é dado de graça pelo nosso Deus, pelo seu grande amor e misericórdia, tentam vender. Há uma negociação para aquilo que é dom de Deus. Eles mentem isso, enganam as pessoas, porque, como eu já afirmei, é impossível ao homem comprar algo que somente Deus dá, né? Tudo que Deus dá é impossível que o homem compre. Então, nasce quando os dons de Deus, que deveriam ser recebidos com humildade, usados para o serviço, passam a ser objeto de cobiça, manipulação, venda. Então, muitos estão negociando a fé, muitos estão usando a fé para arrecadar dinheiro, para o seu próprio benefício, para encher os seus bolsos, para manter os seus templos cheios, deixando assim de pregar a verdade, falar a verdade. Falar que o evangelho é cruz também, que o evangelho é sofrimento. Por que se ele falar é problema? Porque muitas pessoas acreditam que seguir a Cristo é só alegria, que é só vitória, mas não é. É sofrimento e principalmente no início da caminhada, onde Satanás fica perturbando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele vai perturbar, mas no início da caminhada é mais difícil, porque a pessoa ainda não tem a maturidade. Então, o inimigo ele vai tentar, de todas as formas, tirar a pessoa do caminho. E se o pregador lhe falar que a vida vai ter luta, que vai ter dificuldade, muitos vão desistir. E aí os templos vão estar vazios e as pessoas não vão, né? E eles não vão encher os seus bolsos de dinheiro, seja lá qual for o seu interesse. Seja qual for o seu interesse. Sem pontuar aqui algum tipo de situação, mas o interesse da pessoa, seja o templo vazio, seja o templo cheio, seja arrecadação financeira, seja qual for, de toda forma é algo que não agrada ao Senhor, porque o cristão ele tem que ser um verdadeiro cristão, legítimo, aceitar a Cristo, e não somente aceitar, porque aceitar é muito bom mesmo, aceitar Cristo na nossa vida, como muitos declaram. Eu aceito a Cristo. Como que alguém pode negar algo tão bom como Cristo? Mas só que Cristo ele transforma a nossa vida, ele quer nos transformar. E as pessoas às vezes estão negando exatamente a transformação. Porque negar a Cristo seria, né, se é algo tão bom, por que a pessoa negaria? Mas a transformação, ela acaba negando porque não quer renunciar. 2. A comercialização da fé e da bênção. A comercialização da fé é um sintoma grave da teologia triunfalista. Programas de TV religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doações financeiras para obter milagres. Ou seja, nós vemos campanhas, pessoas fazendo campanha na internet, falando, traga seus bens, traga sua casa, deposita aqui, que o Senhor vai te abençoar 10 vezes mais, 15 vezes mais, você vai receber a bênção, milagre na sua casa, tudo que você precisa. Como se Deus precisasse da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens, para Ele nos dar a bênção. Que absurdo a pessoa afirmar isso. Isso é errado, é ruim. E está levando as pessoas à perdição. Leva as pessoas à perdição, leva as pessoas a um prejuízo financeiro, porque às vezes vai dar de tudo que tem e não vai receber, porque às vezes não é a vontade de Deus que receba naquele momento. E aí a pessoa vai entrar numa frustração terrível. E essa não é a vontade de Deus. E o nosso Deus não é Deus de confusão, isso é confusão para a vida da pessoa. E o nosso Deus não é de confusão. Ele é Deus de resposta, que ouve os seus filhos, que dá resposta, e às vezes a resposta é esperar, às vezes a resposta é mesmo não. Esse é o nosso Deus. Então a bênção aqui fica apresentada como uma moeda de troca. E o fiel é ensinado a investir no negócio espiritual. Absurdo. Absurdo afirmarem isso. Mas a igreja do Senhor está aqui. O professor, os alunos devem ser orientados a continuar na pregação do evangelho, da verdade, da palavra da verdade. E sem amenizar, sem aquele evangelho gourmetizado, sem aquele que passa a mão na cabeça dos outros, que considera o erro da pessoa, mas não considera que ela tem que mudar, que ela tem que deve ser transformada, que ela deve dar espaço para que a transformação ocorra na sua vida. O evangelho é sim, não como Jesus falou, a verdade deve ser dita. A verdadeira fé cristã nos ensina que a bênção vem pela obediência, humildade e confiança na palavra de Deus. Então, a verdadeira fé cristã, nós somos ensinados assim, a bênção vem através da obediência, quando obedecemos o Pai, e então Ele nos abençoa.
A humildade em reconhecer que Ele é o provedor de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor para nós e que no tempo certo fará a bênção acontecer. Então a gente reconhecendo isso, esta é a receita que o nosso Deus declara na palavra, na Bíblia Sagrada. E a confiança nele. Obviamente nós temos que confiar no Senhor para entendermos que somos totalmente dependentes dele. 3. O espírito mercenário na pregação. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo declara que ele e seus companheiros não estão falando mentiras, não estão falsificando a palavra, mas que falam em Cristo e com sinceridade e como de Deus, na presença de Deus e cheio de autoridade no poder do Espírito Santo, que é inegociável. Isto é dado àqueles que creem. A autoridade, o poder de Deus é dado àqueles que creem, que confiam, que acreditam no poder de Deus. Então, o contraste que ele faz é com aqueles que pregam por motivos escusos, movidos pelo lucro, pela autopromoção. Então, as pessoas, tudo aquilo que não é feito para a honra e glória do nosso Deus é feito por alguma motivação, então, humana. E aí, se é dinheiro, se é fama, seja lá qual for a motivação, está errado. Está errado, está levando as pessoas à perdição, essa pessoa que está fazendo isso está perdida. E o apóstolo Paulo fala que o evangelho que eles pregam não é este, eles pregam a verdade. E a verdade vai doer, a verdade às vezes vai doer, mas é necessário que doa mesmo, para confrontar. O evangelho é confrontar, sempre foi confronto, né? Mas é um confronto para trazer uma bênção à vida da pessoa, não para fazer com que ela entristeça, não para fazer como o jovem rico que ficou ali, né? Não quis renunciar, mas para que entenda que é a verdade. Se for, né, andar na contramão do mundo. Opa, você precisa fazer simplesmente mudar a sua caminhada. Você só precisa converter-se. Aí tudo que você fazia ali, agora você vai ter que fazer diferente. Aí para muitos fazer essa conversão é difícil. Hoje, infelizmente, molda a mensagem conforme o interesse da audiência. Vamos pregar um evangelho. Eu lembro que meu pai conta um testemunho que foi pregar numa igreja que tendo chegado lá, falar para ele, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo, e meu pai, mesmo assim, meu pai pregou a palavra que Deus mandou ele falar, e também nunca mais recebeu o convite para estar ali pregando. Isso já tem muitos anos, eu me recordo de ter uns 15 anos a mais, acho que até mais. E então veja que muitos anos atrás já se fazia isso, e hoje, imagina os dias de hoje. O evangelho é adaptado, diluído e manipulado. Então, isso é uma verdadeira manipulação. Se chegar no pregador e falar assim, não fala sobre isso, não fala sobre pecado, não fala sobre, sobre o fardo, né? Não fala sobre isso, não. Fala que Jesus vai dar vitória, que vai encher os seus celeiros, que você é vencedor, que você é sempre vencedor, que vida de cristã é vida de felicidade, de alegria. E não lembrando que as adversidades elas aparecem na nossa vida. E muitas vezes é para nos fazer melhor. Porque essas pessoas que estão acostumadas só com a vitória, quando vem a luta, não suportam. E outra, quando vem a luta, não aprendeu a vencer, como vai vencer? Não aprendeu a lutar, como que você vai lutar? É que nem uma pessoa comum que nunca lutou na vida contra um lutador profissional. Como que ela vai lutar? O que ela vai fazer ali? Ela vai apanhar, ou ela vai desistir e vai correr. E não é diferente na caminhada cristã. O cristão precisa ser preparado, e com a palavra da verdade. Com a palavra da verdade. 2. O tópico 2, né? Agora, os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. ênfase excessiva na prosperidade material. A prosperidade material em si mesmo não é algo errado, né? Prosperidade não é algo errado, material. A prosperidade material não é errado. Errado muitas das vezes é o meio com que se chega lá, roubando as pessoas, vendendo coisas ilícitas e outros meios também que são errados, que são errôneos. No entanto, essa é errada. Mas existe uma prosperidade na qual você trabalha e automaticamente, né, você colocando em 2 mais 2 vai virar 4, 4 mais 4 vai virar 8, 8 mais 8, 16. Então é automático, você trabalha, se esforça, Deus abençoa, a palavra de Deus garante isso. Só que a armadilha é quando a pessoa tem o foco na riqueza, no dinheiro. Aí sim, aí já não aí perdeu, porque o foco não é Deus, o foco é o dinheiro. E o dinheiro vai levar a pessoa à perdição. É nesse ponto. O triunfalismo comete o erro de apresentar o sucesso financeiro como sinal inequívoco da aprovação divina. Então muitos olham para certas pessoas e falam, esse é verdadeiramente abençoado, porque tem um carrão, tem uma casa boa, mora num lugar bom, viaja. Então olha para a pessoa e fala assim, esse sim é abençoado. Como assim? Ele é abençoado
pode ser que seja realmente abençoado, mas não é a régua que nós medimos alguém se ele é abençoado ou não. Não é a régua que Deus mede. Deus olha o coração, Deus olha a humildade, a fidelidade a Ele. E uma pessoa pobrezinha pode ter o mesmo nível de fidelidade, de amor a Deus do que uma pessoa rica também. Se essa pessoa for verdadeiramente uma pessoa que serve ao Senhor. Então, só que alguns só acham que só quem está lá em cima que é abençoado. E o triunfalismo aponta isso, ensina isso às pessoas. Que homens, mulheres, eles não podem ser pobres, e sim devem ser ricos. E se esquece que Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura. E o sofrimento que ele passou, o sofrimento que seus discípulos passaram, esta é a principal, é nisso que o cristão, qual que é a nossa esperança? É Cristo. Todo sofrimento, luta, enfermidade, nós olhamos para quem? Para Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Cristo, nós temos força para continuar. E justamente por que forças nós temos para continuar? Porque Jesus venceu a morte, ele venceu o sofrimento, a humilhação, ele nasceu na manjedoura. Então isso faz com que nós possamos ser fortalecidos a continuar na caminhada. E não olhar para uma pessoa rica e ser fortalecido, porque isso é totalmente humano. Isso é totalmente humano. E esse ser humano que às vezes as pessoas olham é cheio de falhas também. E Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. O nosso Senhor Jesus, ele foi, ele é e sempre será perfeito e maravilhoso. Então, em vez de receberem consolo por praticantes, no caso do triunfalismo, a pessoa ali ela vai ser humilhada, porque ela fala assim, você não tem, você está passando por isso, como o Jó foi acusado ali, né, por um dos seus amigos, entre aspas, você está passando por isso porque você pecou, você está passando por isso por causa disso. E apontando ali, e Jó, ele se mantém firme naquilo que ele acredita em Deus. Então a igreja tem que fazer como Jó fez. Ouviu muitas conversas ali, muitas acusações de seus amigos, mas ele olhava para Deus. O seu alvo estava no Todo-Poderoso. Ele andou com Deus até que um dia a bênção chegou novamente na sua casa. Então, a pessoa fica frustrada, a pessoa que dá tudo ali de si, às vezes os seus bens, ou que acredita muito ali no poder da sua ação, né? Porque ali está sendo, na verdade, ele está querendo ser abençoado pela sua própria ação. Mas é a ação de Deus que faz a transformação e a bênção na vida do homem. Então é necessário, para receber a bênção, andar com Deus, desfrutar da paz interior, viver em santidade. Esse desfrutar da paz é interessante, importante, porque quando vier o momento de luta, aprender a esperar, ter paciência, suportar, paz interior. Porque o momento vai vir, mas nesse momento a gente precisa ter paz e não desespero. Viver em santidade e ter esperança na vida eterna, esperança eterna. Subtópico 2, a doutrina da confissão positiva. Poder da declaração, a confissão positiva é isso, a pessoa fala assim, declare que você, e você vai receber. A sua fala, aquilo que você proferir tem poder sobre a sua vida. Mas nós sabemos muito bem que não é dessa forma, não é somente dessa forma. Lógico que a bênção proferida, a palavra de Deus fala sobre a bênção e também fala sobre a maldição que às vezes a pessoa solta com a própria boca. Mas às vezes a gente pode falar milhares de coisas sobre algo na nossa vida e pode ser que não aconteça, porque não será a vontade de Deus. Se não acontecer é porque não é a vontade dele, ponto. Então, a confissão positiva engana as pessoas também. E aí aqui está fazendo um paralelo com o quê? Com o triunfalismo, que o triunfalismo ele dá a ideia, de que a pessoa tem vitórias constantes. Que o crente vai viver agora, será só vitória na vida da pessoa. Não, não é só vitória, não é só bênção. Tem luta também. Pode vir a bênção, mas depois da luta. Então, isso é intrínseco da vida cristã, faz parte da vida cristã. Isso leva muitos cristãos a esconderem suas angústias, a viverem uma fé superficial, onde não há espaço para o lamento, o choro ou o pedido sincero de socorro. Então, muitos ficam angustiados, muitos ficam desesperados porque têm as suas expectativas frustradas e estão confiando em si mesmo, naquilo que consegue depositar, o máximo que consegue fazer para que possam receber a vitória. Ou se quando ensina que somente vitória na vida da pessoa, a pessoa tem um momento ali de revés, ela vai pensar que não tem Deus na vida, que Deus, que não aceitou verdadeiramente, ou que Deus não olha para ela. Certo é que vai ficar frustrado de alguma forma. E isso é um mal terrível, porque essas coisas são comuns na vida do crente, na vida. Quando nós olhamos para o sofrimento de Jó, nós vemos que tem sofrimento que é enfermidade,
E nós vemos, lógico que Jó, quando estudamos, vemos que foi uma permissão de Deus ali. Então é uma das formas também que nós podemos sofrer, uma permissão de Deus. Enfermidades que estão, por exemplo, para todos, como foi a última epidemia neste mundo. Então todos, ali, independente se rico, velho ou pobre, todos sofreram, perderam entes queridos, né? Perdemos entes queridos. Tem sofrimentos que são naturais. Assim como o sol está para todos, tem sofrimentos também que é para todos. Então, precisamos confiar no nosso Deus, porque essas circunstâncias aparecerão na caminhada. 3. Negação da realidade do sofrimento e da perseguição. O triunfalismo prega um evangelho sem cruz, né? Sem espinhos, sem lágrimas, muito fácil. Um evangelho light, tranquilinho, só benção, tá tudo tranquilo. Mas Jesus falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, vocês vão sofrer, vocês passarão por isso, por aquilo. Jesus falou, né, na caminhada. Aqui nós estamos falando de um momento que Jesus proferiu sobre as aflições, mas Jesus na caminhada com os discípulos, e nós podemos observar isso lendo a palavra de Deus, lendo o Novo Testamento, os evangelhos, nós vamos ver o que Jesus passou, que é exemplo para nós, e Jesus falando para os discípulos, vocês serão perseguidos, humilhados, serão mortos. Jesus falou, Jesus fala, e falou muito mais, ensinando para nós o que aconteceria conosco no momento em que nós aceitarmos a Ele. Então Ele é o exemplo para nós, e Ele falou muito sobre as aflições que nós sofreremos. E Ele deixa claro para nós que a nossa esperança é o quê? Um dia morar no céu com Ele. E lá sim será o nosso descanso. E o triunfalismo, ele faz com que os crentes estejam despreparados, porque o problema vai vir, a luta vai vir. Quando a doença chegar, quando a porta não se abrir, o que a pessoa que está acostumada, está com a mente ali que só é vitória, que é só bênção, o que ela vai pensar? Vai pensar coisas, né, que não são verdades. Essa doutrina também esvazia o valor do redentor do sofrimento, né? O sofrimento faz com que nós possamos ficar calejados, entender o propósito, a vontade de Deus. Deus usa o sofrimento, às vezes, para forjar o nosso caráter, desenvolver a paciência e nos conformar também à imagem de Cristo. Para tudo tem um propósito e o nosso Deus trabalha de forma perfeita. 3. Refutando o triunfalismo, o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A teologia bíblica nos ensina que Deus é soberano. O nosso Deus é soberano, ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós e no tempo certo Ele age. O homem é responsável por responder em fé. Então, nós temos a responsabilidade de que confiar no Senhor, esperar nele. E para isso, viver em obediência e perseverar falando com ele, ou seja, através da oração. E o Senhor, ele age conforme o seu querer. Entendemos isso, então. Há momentos em que a resposta de Deus será não. Não é a minha vontade. Não é. Ou ele vai falar ainda não. Então, a resposta dele é porque ele sabe o momento de nós recebermos a bênção. O impacto que aquela bênção terá na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nem sempre é somente sobre nós, é sobre a nossa família, sobre a nossa esposa, esposo, o cônjuge, os filhos, os irmãos na igreja, as pessoas no trabalho. Para tudo tem um tempo certo, é exatamente isso, para que a bênção seja impactante. E o cristão, ele tem a mente que tem a mente de Cristo, ele vai entender que ele não vive, ele vive não é somente para ele, vive para Deus, mas também vive para amar o próximo. E aí ele vai agir ali como um verdadeiro cristão e vai entender qual é a vontade de Deus. 2. A valorização da cruz e do sofrimento redentor. A cruz é o centro do evangelho. Jesus venceu, sim, ele venceu, mas antes, lembremos que ele sofreu, foi rejeitado e morreu. O cristianismo não é um caminho de glória sem dor, mas de glória através da dor. Essa frase resume muito bem. Não é um caminho de glória sem dor, mas foi através da dor que através da dor que o crente vai triunfar. É uma verdade. Só que o triunfalista, ele não prega isso, porque senão as pessoas não vão ouvir as suas mensagens. Não vão. As pessoas estão querendo ouvir. O ser humano sempre procurou as coisas boas para si. A melhor forma, o melhor caminho para si. E nem sempre o melhor caminho é o caminho de bênção. E uma das formas de ele procurar o melhor caminho é uma mensagem triunfalista, que é só vitória. Por que ouvir a verdade? Por que renunciar? Eu não quero renunciar. Eu quero a bênção, eu não quero renúncia não. Então ele procura um caminho, acha que aquele ali vai suprir a sua necessidade, mas não vai. Lá na frente vai ter a decepção.
A pureza da pregação e dependência do Espírito Santo, subtópico 3, o apóstolo Paulo foi claro, sua pregação era feita com sinceridade, a motivação era pura, o conteúdo era fiel. A motivação era verdadeira e o conteúdo era a Bíblia, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. A Bíblia para nós hoje, mas na época do apóstolo Paulo era a Bíblia, mas não da forma que é nas nossas mãos hoje. Então, a palavra de Deus. Ele falava que era a vontade de Deus e ponto. E o Espírito Santo faz com que nós falamos a vontade de Deus no momento certo. Então, o padrão para todo pregador é exatamente como Paulo mostra aqui. O triunfalismo, ao contrário, adultera a palavra, remove as partes difíceis, omite a cruz e aí promete apenas bênçãos. Manipula as escrituras para agradar ao público e não para glorificar a Deus. O verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, que prega com temor e que não está em busca de lucros, mas da salvação das almas. Nós estamos em busca da salvação das almas. Este é o nosso propósito. A igreja vive para este propósito, para que o Senhor possa transformar mais pessoas dia após dia. E nós somos o canal de bênção, nós somos este canal, para que isso aconteça na vida dos demais. Amém? Então vamos para a dinâmica. Agora, para encerrarmos nossa lição, a dinâmica aqui se chama A Coroa e a Cruz. O tema é triunfalismo versus evangelho bíblico. O objetivo é mostrar que seguir a Cristo envolve vitórias, mas também lutas, renúncias e perseverança. O material: uma coroa de papel, objeto que represente uma coroa. Uma cruz de papelão, ou desenhada em uma folha. Como fazer? Coloque a coroa em um lado da sala e a cruz no outro. A coroa de um lado e a cruz do outro. Peça aos participantes que escolham rapidamente para qual lado iriam se tivesse que escolher. Apenas um. Depois pergunte, quem escolheu a coroa? Quem escolheu a coroa? Aí pergunta para ele, o que ela representa? Bênçãos? Vitórias? Prosperidade? Eles vão dar a resposta, né? Segundo o entendimento. E quem escolheu a cruz? O que a cruz representa para você? Sacrifício? Renúncia? Obediência? Então, traga a reflexão para eles em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Explique que o triunfalismo ensina que o cristão deve viver apenas vitórias, sem sofrimento, sem derrotas ou provações. Mas a Bíblia mostra que José foi exaltado, mas primeiro foi vendido pelos irmãos. Davi foi ungido rei, mas passou anos sendo perseguido. Paulo realizou milagres, mas foi preso e açoitado. Jesus recebeu a coroa, mas antes passou pela cruz. Daí, para ilustrar, no final, pegue a coroa e coloque atrás da cruz. A coroa é atrás da cruz. Na Bíblia, a coroa vem depois da cruz. O triunfalismo quer a coroa sem a cruz. O discípulo de Cristo não aceita a cruz porque sabe que a coroa virá no tempo de Deus. Leia também, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e essa é a dinâmica para o professor fazer em sala de aula. Paz do Senhor.